mais um Magazine Crítica aqui, junto com a participação do mestre Jorge Luiz, né? E, claro, nessa Magazine Crítica não poderia ser diferente, né? Sobre os acontecimentos no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, no último dia 28 de outubro, né? Onde houve a morte de 4 policiais, 2 civis, 2 militares, mas também, né, a morte de mais de 120 suspeitos e, inclusive, né, vários feridos ali, mediante um grande cenário de guerra, né, mestre? Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, a Magazine Crítica falando do tema atual, como é de praxe. E é importante colocar para vocês que estão nos assistindo o seguinte: o Brasil, né, é um país das chacinas. Se a gente for rapidamente fazer uma análise histórica, desde Carandiru até o Complexo da Penha e do Alemão, nós tivemos várias. E, reparem, desse tempo para cá não melhorou em nada a criminalidade, não melhorou em nada a bandidagem, muito pelo contrário. As facções se organizaram assustadoramente, até mais que o Estado. Essa que é a grande verdade, né? Então, o que a gente tem que pedir aqui e começar o nosso papo de hoje? É que você trabalhe a coisa na questão da igualdade social, na inclusão, né? Como diz o Titãs, polícia é para quem precisa de polícia, né? O pobre, o favelado, o preto, ele precisa de dignidade, ele precisa de atenção do Estado. E eu falei aqui, o crime organizado cresceu porque o Estado é desorganizado. Então, entra o organizado no lugar do desorganizado, né? O Estado tem que se fazer presente, claro que aqui ninguém está passando a mão na cabeça de bandido, ninguém quer saber de crime, nada disso, a gente tem que reprimir mesmo isso, porém, com inteligência, com astúcia, não com essa questão de enxugar gelo que está sendo desenvolvido através da nossa história de política de segurança pública. Eu acho importante, porque quem está exposto é quem está lá, quem está exposto é a polícia está exposta, morreram 4 policiais, né? A polícia está exposta numa condição subhumana de combate. Nós não estamos em guerra civil. E não se pode justificar isso com o término dos bandidos, coisa que não aconteceu, não é, Magno? Mestre, eu acho que tem 2 pontos aqui muito importantes, né? Nós vivemos um momento de ações policiais midiáticas. Infelizmente, né? As polícias e os policiais, de certa forma, são alvos fáceis nessas operações. É chocante você ver um policial com apenas 40 dias saído da Cadepol estar numa grande operação como essa. E é, no mínimo, o que você falou, uma falta de inteligência, né? É nítido que as favelas do Rio de Janeiro não produzem droga, principalmente a cocaína, né, que é onde vem o seu maior lucro, até mesmo porque a cocaína só é produzida em 3 países, e todo mundo sabe quais são os países, né, que é a Colômbia, a própria Bolívia e Peru, né? Então isso é fácil de se entender e é você fazer um trabalho de inteligência e impedir que isso chegue. O mesmo que vale para os fuzis. Da grande parte dos fuzis apreendidos, é importante dizer que grande parte deles vem da Alemanha hoje, tá? Vem também dos Estados Unidos, alguma parte ali de origem israelense, mas também, muito importante dizer, que grande parte desse armamento vem das próprias forças de segurança do Brasil, né? Sejam elas as militares federais, sejam elas militares estaduais, polícias civis, até mesmo, né? Então, eu acho que o grande ponto aqui no Rio de Janeiro, a gente precisa meio que lutar por essa juventude, né? A gente fez uma operação na última terça-feira com a maior número de mortes, né, ultrapassando o próprio Carandiru, que foi foi em 92, no presídio de São Paulo. E aí, simplesmente, você teve, logo depois da saída das forças de segurança, então tudo volta, né, entre aspas, a uma normalidade, o Comando Vermelho volta a torturar moradores, o Comando Vermelho volta a instalar barricadas, o Comando Vermelho volta a realizar todas as suas atividades, até mesmo porque ele consegue recrutar pessoas, jovens, de maneira muito fácil hoje, porque esses jovens, na verdade, não são disputados pelo poder do Estado. Uma vez eu vi essa expressão, eu acho que faz muito sentido, né? Foi aquilo que você falou, mestre.
o último grande projeto de ocupação territorial que nós tivemos foi o próprio PP, né, durante ali a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né, mega eventos de forma geral, e mesmo assim só entrou a polícia, mas não entrou nenhum serviço público de qualidade, sistema de saúde, sistemas educacionais, saneamento básico, não veio, né, junto com essa ocupação. Então, pouca coisa muda para a realidade dos milhões de pessoas, né, que vivem nas favelas. Primeiro, não se pode usar o nome comunidade, nem mesmo o IBGE, mas usa o nome comunidade, né? Então é assim, é favela. Precisamos sempre combater também esse termo de enobrecimento, chamando isso de comunidade. E a gente vai ver isso, vimos isso no dia 28 de outubro, vamos ver isso no dia 10 de dezembro, vamos ver isso principalmente no ano que vem, por ser o ano eleitoral. Não à toa, acabada a operação, o governador Cláudio Castro lança uma pesquisa, né, na internet para saber se a população apoia ou não o seu método de ação, né? Ou seja, claro, o método eleitoreiro, né? Independentemente se ele não está preocupado com as forças policiais, é só você ver o estado do hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é totalmente inoperante dentro das condições médicas, né? Para quem não sabe, é aqui no Estácio, ali na zona central do Rio de Janeiro, né, mestre? É verdade. E super importante que você falou do investimento social, né? E a facilidade de colocar gente no lugar. Morreram 120, amanhã tem 200 para entrar no lugar. Por quê? Aí vem uma análise econômica social. Vivemos numa sociedade de consumo. O cara é o ter, não o ser. Então, dentro da favela, daquele estado dele ali, por falta do Estado, ele é super considerado porque ele tem dinheiro para comprar o que ele necessita. Ele vive numa condição de poder, coisa que aqui fora ele não vive nessa condição de poder. Ele vive nessa condição de oprimido, né? Então, fique bem claro isso. Para acabar com o crime organizado, eu tenho que ter um Estado organizado. Não posso ter um Estado desorganizado. Não é com operações do tipo do dia 28 que a gente vai resolver o problema da criminalidade. As fronteiras são suscetíveis à entrada de armas, munições, drogas e os grandes bandidos. Vamos prender o chefe do Comando Vermelho. O chefe do Comando Vermelho, ele é um vendedorzinho. O grande chefe está na Vieira Soto, está na Avenida das Américas, está nas áreas mais nobres das cidades brasileiras. Nós tivemos um exemplo agora, Magno, muito importante, que foi a Polícia Federal atuando na Faria Lima, junto com o PCC. Ali não se deu um tiro, mas se conseguiu resgatar bilhões que são investidos através da lavagem de dinheiro. Isso, sim, é uma atividade que reprime, porque se você mexe no dinheiro, você mexe na lucratividade. Concorda, Magno? Claro, mestre. É importante dizer, né, que essas facções, na verdade, hoje são grandes organizações capitalistas e que se beneficiaram sistematicamente do modelo neoliberal, né, de enfraquecimento de duas ações do Estado. Primeiro, fiscalização e controle. O Brasil, por exemplo, pouco regula as fintechs, bancos digitais também. E do outro ponto, a destruição do estado de bem-estar social, né, que no Brasil, na verdade, ele nunca foi de maneira implementada na sua plenitude. Só que dos anos 90 para cá, grandes serviços públicos, como saúde, como educação, foram se deteriorando de uma maneira muito rápida. Logo, quem vai fazer esse trabalho? Como não existe o vácuo de poder, as facções criminosas elas começam a atuar nessas proporções, oferecendo, num primeiro momento, os serviços, né, para aquela população, e hoje, claro, elas vão cobrar por isso dessa população. Então, elas vão agir com violência para manter um controle territorial, porque elas não têm o poder, né, simplesmente pelo fato somente econômico. Elas precisam sim agir com violência e elas vão agir com muita violência, que isso fique bem claro aqui. Agora, é claro que elas também estão crescendo a partir da inoperância do Estado, de conseguir combatê-las e principalmente no seu braço financeiro e econômico. Quando não passar mais ser rentável, né, essas operações, sejam elas o tráfico de drogas, o tráfico de armas, essas organizações acabam também se enfraquecendo, porque elas mantêm muito poder mediante ao grande volume de dinheiro que se movimenta. A gente está falando de fintechs aqui que movimentaram bilhões, então isso compra, inclusive, muita gente. Né? Nós vimos isso aqui no Rio de Janeiro, nós temos o TH das Joias preso,
né? Foi feita uma operação ali com inteligência, sem troca de tiro pelo Ministério Público. Então, isso também é muito importante dizer. É importante todos que estão nos assistindo saber que, inclusive, vai ser a tônica da nosso magazine, Estado desorganizado versus crime organizado. Isso não pode permanecer. O Estado tem que estar organizado e mais organizado que o crime e ter poder de inteligência para disparatar, destruir, desorganizar o crime. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado, Magno, e a luta continua pelo envolvimento do saber. Eu queria terminar esse Magazine Crítico com uma citação que o grande Darcy Ribeiro fez, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Quando eu construir uma escola, eu deixo de construir 10 presídios. É fundamental isso. É fundamental, porque essa política aí é de construção de presídio e de chacina. Isso não adianta nada, certo? Um bom domingo para todos, uma boa semana. Um grande abraço, Magno. Grande abraço, mestre. Bom domingo para todos. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, mestre. Valeu.